Em Ensaios de Abril, Fernando Rosas reúne um conjunto de textos dedicados à Revolução de Abril de 1974, aos dias também que a antecederam, e revela-nos as diferentes faces que foram atribuídas a este período conturbado da história de Portugal. A edição é da Tinta da China. Olá, Fernando, bem-vindo a Todas as Palavras. Abre este seu livro referindo a crise das instituições democráticas que nós hoje vivemos, 50 anos depois de termos conquistado a liberdade. Em que âmbitos e de que forma se expressa essa crise das instituições democráticas que aqui aponta? Eu acho que há sobretudo uma crise do modelo económico e social do país, ou seja, o capitalismo neoliberal deixou um rasto profundo de destruição, desregulação económica e social, que se reflete também nas instituições, na representatividade das instituições e na própria legitimidade do poder político. Nesse sentido, há não só do ponto de vista político, há uma espécie de impolítica, ou seja, de despolítica. O debate político institucionalizado e que os médias, sobretudo, representam, é um debate sem razão estratégica, sem objetivos estratégicos de transformação ou de remodelação do ponto de vista político, económico e social, e é um debate entre disputa de sinecuras por partidos instalados no centrão da política portuguesa. E isso separa o cidadão das instituições. As instituições perdem representatividade, perdem credibilidade, perdem legitimidade. A corrupção é uma coisa muito pesada, porque quem se instala muito duradouramente no poder, a corrupção é uma fia da perpetuação, ou seja, desse duopólio de poder que se estabeleceu no nosso país, e isso é um terreno muito propício, associado à crise económica e social, precariedade, desemprego, instabilidade, cria medo, cria insegurança, cria ansiedade, e é nesse terreno político-social que pesca a extrema-direita, ou seja, como nos anos 30, como no período entre as duas guerras, quer dizer, é neste rastro de desestruturação económico-social e de medo e ansiedade que a extrema-direita cresce, não como fenómeno unicamente nacional, mas como fenómeno internacional. E, portanto, tudo aquilo que foi sonhado em Abril tem-se vindo a desmoronar. Defende aqui muitas vezes que as grandes propostas de Abril saíram goradas. O que é que falhou no imediato? Eu diria assim, a democracia é filha da Revolução. Quer dizer, a Revolução, em 1974, 75, as liberdades fundamentais conquistaram-se na rua, nas empresas, nas escolas, nos bairros populares. Foi aí que se conquistou a liberdade de expressão, a liberdade de associação. O pluralismo político, quer dizer, quando isso foi institucionalizado, já estava conquistado. Foi uma espécie de reconhecimento de jure de realidades que de facto tinham sido implantadas pelo movimento popular, pela essa grande... Mas depois passou a fazer parte do texto da Constituição, não é? Passaram a fazer parte do texto da Constituição. Primeiro foram legisladas na legislação ordinária e depois na Constituição de 76 foram incorporadas. Ora, o processo revolucionário conquistou a democracia e, além disso, conquistou outras coisas mais avançadas, digamos assim, como a nacionalização dos setores estratégicos da economia, a reforma agrária e outras conquistas. Parte delas, no balanço do processo revolucionário, perderam-se. Com o 25 de novembro, com a contenção do processo revolucionário, o equilíbrio que daí resultou vai fazer perder algumas dessas conquistas, nomeadamente as nacionalizações, que foram substituídas por privatizações em massa, e a reforma agrária, que foi destruída. Mas a democracia aguentou-se. Ou seja, porquê?
porque a democracia foi conquistada pelas pessoas. E, portanto, não há democracia em Portugal apesar da Revolução, há democracia em Portugal por causa da Revolução. E esse é o ponto de vista, a matriz revolucionária da democracia é um dos pontos de vista principais que eu defendo no livro, contra estas ideias de que, de uma certa direita conservadora, nostálgica, etc., que acha que a democracia é uma invenção do novembrismo. Sim, e não mas propriamente esses movimentos de contenção não terão impedido que fôssemos de um extremo ao outro? Esses movimentos de contenção estabeleceram um equilíbrio. Não é? Não acho que o 25 de novembro tenha sido uma contra-revolução, e escrevo isso no livro. Sim. Acho que é uma contenção pactuada, sobretudo entre o Partido Comunista e a ala melo-antonista do Grupo dos Nove e do outro campo. E esse equilíbrio é um equilíbrio que permitiu que a Constituição de 76 consagrasse as conquistas, nomeadamente as nacionalizações, a reforma agrária, etc. Agora, essa contenção originou um refluxo, um recuo no processo revolucionário, e desse recuo, digamos, há uma alteração da relação de forças que coloca o centro e a direita no poder e que começa o processo de erosão das conquistas que tinham sido feitas no processo revolucionário. O que ele impediu, não sei se impediu ou não, resta saber se do lado do processo revolucionário havia ou não condições para ir muito longe, porque era um campo muito heteróclito, muito dividido, muito enfraquecido, sem uma liderança muito clara, apesar do peso que o Partido Comunista tinha nisso, estava longe de ser o único interveniente nesse processo, e, portanto, a aventura em que esse campo se meteu foi respondida por uma espécie de contragolpe que restabeleceu um equilíbrio, só que esse equilíbrio introduziu duas coisas novas. Foi, primeiro, impôs, e bem, a legitimidade das urnas sobre a legitimidade revolucionária, ou seja, quem ganha as eleições é que governa, e isso está bem, e em segundo lugar, acabou com o MFA, ou seja, acabou com aquele movimento militar revolucionário que passa a ser reintegrado na hierarquia formal das Forças Armadas, que é restaurada, e isso, em certo sentido, privou o movimento popular de um certo apoio que tinha do MFA para alguns, nomeadamente na reforma agrária, para alguns processos de avanço que tinha registado. Aqui nestes ensaios há um que acaba por ser o mais pessoal de todos e é também o mais recente, que termina com a seguinte frase, em que diz que a esquerda revolucionária bateu-se pelo socialismo com que sonhou e não se rendeu. Nisso reside precisamente a sua dignidade trágica. É também nesta dignidade trágica que reside a singularidade do que aconteceu no 25 de Abril em Portugal? Na Revolução Portuguesa de 64 e 65 acontecem muitas coisas, mas o que a historiografia normal, o que uma certa historiografia oficiosa tem tentado inculcar é a ideia de que não houve esquerda à esquerda do PCP. Quer dizer, não houve, como se o PCP representasse a esquerda dentro do processo revolucionário. E houve, não é? Houve movimentos mais à esquerda do que o PCP. Houve uma esquerda à esquerda do Partido Comunista e muito perseguida pelo Partido Comunista, é preciso dizê-lo, e muito perseguida pela situação política de então, que travou lutas com espírito são, com espírito ideal, partiu à conquista do céu cheia de entusiasmo, também cheia de inexperiência, cheia de uma juventude, em boa parte saída dos meios do trabalho, mas também dos meios da universidade, das escolas, etc. E essa era a política profana. A dignidade trágica é que eles partiram a uma luta pela qual se bateram, na qual foram derrotados, mas contribuíram muito para a Revolução poder ter agarrado o que, apesar de tudo, conseguiu agarrar em termos de democracia, em termos de liberdade de expressão, em termos de nova cultura, em termos de novos valores, em termos de novas sociabilidades. E também há um pouco para homenagear a memória desse tempo de radicalidade,
de radicalidade generosa que queria transformar o mundo, mas que hoje é muito omitida pela historiografia normal. Eu também escrevi essa nota autobiográfica. Na sua opinião, isto que está a ser recuperado 50 anos depois, estas discussões todas, estes livros todos que têm vindo a ser publicados, podem contribuir para uma alteração das circunstâncias, ou isto é também um sonho? Não, os livros ajudam, quer dizer... Os livros, as comemorações, repare, os discursos que estão... as comemorações, eu acho que o poder político instalado está muito preocupado com um entendimento ao centro, uma espécie de reconciliação nacional, pomos isso entre aspas, e, portanto, tende a desvalorizar a revolução, o processo revolucionário, a ruptura, aquilo que foi uma revolução em Portugal. E tende a ser isso da parte do poder político vai tender a ser, nas comemorações, a meu ver, vai tender a ser esvaziado, não é? Mas não a conquista da democracia. Bom, o que vai tender a ser valorizado é o que aconteceu depois do 25 de novembro, não é? O que aconteceu antes, a meu ver, a lógica do poder existente vai tender a ocultar, a esvaziar, a fazer de conta que não aconteceu. Não é? Agora, escrever significa lutar no campo das ideias, não é? E, portanto, essa luta de ideias é muito salutar. Não, quer dizer, é muito importante. É importante recuperarmos algumas das memórias do tempo da Revolução. Este livro dá-nos alguns documentos, até em concreto, fotografias, fichas de quando o Fernando Rosas foi preso e, portanto, é uma forma também de as novas gerações poderem chegar até um tempo passado que nem sempre compreendemos de uma forma esclarecida. Ensaios de Abril, de Fernando Rosas, uma edição da Tinta da China. Muito obrigada, Fernando. Obrigado, eu.